Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aqui para mais uma aula de matemática comigo, professor Antônio Paulo. Bom, mas vamos ver o que temos para a nossa aula? Aula de número 31, objeto de conhecimento. Relações métricas no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teorema de proporcionalidade e verificações experimentais. Detalhamento, resolução de problemas. Muito bem, alunos, falei aqui muito do que vamos estudar, mas olha só, vamos dar ênfase realmente ao teorema de Pitágoras, tudo bem? Então, olha só, vamos aqui e vamos dar início aqui à nossa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos dar início à nossa aula, vamos falar aqui hoje, nesse momento, vamos falar de teorema de Pitágoras. E aí, professor, o que é o teorema de Pitágoras, hein? Bom, alunos, o teorema de Pitágoras é um dos mais famosos e fundamentais conceitos da matemática, viu? Essa descoberta, pessoal, foi atribuída a um matemático grego chamado Pitágoras, por isso o nome teorema de Pitágoras. Isso aconteceu por volta do século 6 a.C. E, pessoal, o teorema de Pitágoras ele estabelece uma relação muito interessante, né, que relaciona aí as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tá bom? Ou seja, falei triângulo retângulo, ó, triângulo cujo um de seus lados, um de seus ângulos medem obrigatoriamente 90 graus. Tudo bem? Bom, mas para a gente conhecer melhor aí quem foi Pitágoras, esse grande homem que descobriu aí o teorema de Pitágoras, acompanha só aqui o que eu trago aqui para vocês. O triângulo retângulo e um grego famoso. O filósofo e matemático grego Pitágoras nasceu, ao que parece, por volta de 572 a.C., na ilha egéia de Samos. A ele é atribuída a descoberta do teorema que leva seu nome, embora esse teorema tenha sido conhecido pelos babilônios mais de 1 milênio antes. Acredita-se, porém, que a primeira demonstração geral desse teorema possa ter sido feita por Pitágoras. Pitágoras foi o fundador da famosa escola pitagórica, que, além de ser um centro de estudo de filosofia, matemática e ciências naturais, era uma irmandade unida por ritos e cerimônias secretas. Como os fundamentos dessa escola eram estritamente orais, e todos os conhecimentos construídos eram atribuídos ao fundador, é difícil saber ao certo quais descobertas matemáticas se devem ao próprio Pitágoras e quais se devem a outros membros da confraria. Para a demonstração do famoso teorema, é possível que Pitágoras e seus discípulos tenham se baseado nos conhecimentos geométricos dos egípcios e em mosaicos que eram vistos com frequência em paredes das construções do Egito Antigo. E assim surgiu o teorema de Pitágoras. Muito bem, estudantes. Agora vocês já sabem um pouco mais de Pitágoras, que é o grande inventor, melhor, o grande descobridor desse importante teorema que leva o seu nome, né? Vamos então agora para a definição desse teorema. O que diz o teorema de Pitágoras, hein? Acompanha só aqui comigo. O teorema de Pitágoras, olha só o que ele diz. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, da medida dos catetos. Bom, primeiro vai ficar claro para a gente, pessoal, o que é hipotenusa e o que é cateto, tá bom? Então, presta atenção que eu vou te mostrar aqui, ó. A hipotenusa, pensando em um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto, a hipotenusa a gente pode dizer que sempre será o lado maior, tá bom? Essa é uma boa dica para a gente identificar a hipotenusa. Mas a outra dica, falando isso matematicamente, é que a hipotenusa ela é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá bom? Hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros lados, os demais lados, nós chamamos aqui de cateto. Esse lado aqui é um cateto e aqui é o outro cateto. Quer dizer, os lados que formam, né, o ângulo de 90 graus nós chamamos de cateto, e o lado que está na frente, né, eu posso dizer assim, ó, pensando assim, ó, bem em frente aí o ângulo de 90, nós podemos dizer que ele é a hipotenusa, certo? E aí temos a seguinte equação, olha só, do teorema de Pitágoras temos a seguinte equação,
que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. O A, pessoal, nada mais é do que a hipotenusa, tá bom? Nós poderíamos escrever isso aqui assim, ó. Pensando assim, o A é a hipotenusa. Eu vou abreviar, tá bom? Hipotenusa. Opa, vamos colocar aqui mais embaixo para a gente ganhar espaço aqui, tá bom? Só vai colocar aqui embaixo aqui para ficar. Ó, o A, nós podemos aqui do lado, dá para a gente colocar. O A equivale à hipotenusa, tá bom? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao B, ó. O B não é o cateto? Então, vou só representar aqui, ó, cateto ao quadrado, mais, ó, o C ao quadrado, que também é o cateto, tá bom? Só para a gente enxergar melhor o que a gente está calculando, em vez de só de falar A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, certo? Então, via de regra, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá legal? Beleza? Bom, mas bora ver isso de uma maneira geométrica. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar esse teorema de Pitágoras. De uma maneira nós podemos visualizar geometricamente. Ó. Olha só, lembra? O teorema diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ele disse para nós o seguinte, pessoal, ó, que a área do quadrado formado pela medida do lado da hipotenusa, ó, a área desse quadrado, é igual à área formada pela medida dos lados dos catetos. Ó. Então, nós temos aqui, ó, para o lado que mede 5, a área mede 25. Nós temos aqui 25 quadradinhos, certo? Então, a área é igual a 25. Para o lado que mede 3, ó, a área formada por um quadrado de lado 3 ó, é igual a 9, ó, certo? E para o lado que mede 4, a área do quadrado formado cujo lado mede 4 é igual a 16. E o teorema diz o seguinte, né, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha a prova aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é justamente esse lado aqui, ó, nós sabemos que é igual a 25, certo? Os outros, o lado igual à soma dos quadrados dos catetos. O outro cateto, a outra área, que é o lado ao quadrado, é 9. Então, isso aqui é 9, ó, mais 16, ó, porque o outro lado do outro cateto, cuja medida mede 4, o quadrado formado mede 16. Aí há de você concordar que nós temos aqui 25, ó, 9 mais 16 também é igual a 25, certo? Isso é a prova, né, de que a área do quadrado formada pela medida do lado da hipotenusa é exatamente igual à soma das áreas dos quadrados formados pelos catetos, que no nosso caso aqui mede 3, um mede 3 e o outro mede 4. Ok? Bom, bora visualizar isso agora, pensando aí em algumas situações, problemas que a gente vai fazer aqui, tá bom? Olha só, você já sabe, né, que o teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Beleza? Agora eu vou mostrar uma situação para você, para a gente verificar se essas medidas desses triângulos, que eu vou mostrar agora, se eles formam um triângulo retângulo. Tudo bem? Porque olha só, olha aqui o nosso exemplo. Exemplo 1. Ó. Os lados de um triângulo ABC medem 10, 24 e 26. Bom, pessoal, essas medidas formam um triângulo, tá legal? Agora, olha só, você pode afirmar que esse triângulo é retângulo? Bom, pessoal, para afirmar se esse triângulo é retângulo, nós precisamos aplicar o teorema de Pitágoras para verificar se essa igualdade é verdadeira. Ó. Se o lado maior, olha aqui, ó, se o lado maior é igual ao quadrado da soma dos outros dois lados. Ou melhor, se o quadrado do lado maior é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Olha o que o professor está falando para você. Ó. Lembra do teorema que a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos? Bom, no nosso caso, a hipotenusa aqui é 26, tá legal? E os demais catetos, um mede 24 e o outro mede 10. Um mede 26 centímetros, 24 centímetros e o outro 10 centímetros, né? Bom, dito isto, bora provar se isso é verdade. Ó. Hipotenusa elevada ao quadrado, lado maior, tá bom? É igual aos catetos ao quadrado. 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Pessoal, 26 ao quadrado, nós temos 676. Que é igual 10 ao quadrado, que é 100, né? Mais 10 ao quadrado, que é 100, mais 24 ao quadrado, que é igual a 576. Beleza? Resolvendo isso, olha o que nós temos aqui nessa igualdade.
Temos 676, 100 mais 576 também é igual a 676, certo? O que isso aqui quer dizer, né? Quer dizer que esse triângulo, cujos catetos, melhor, cuja hipotenusa mede 26, e um cateto mede 10 e o outro mede 24, esse triângulo, ele é um triângulo retângulo. Nós provamos aqui usando o Teorema de Pitágoras, usando a definição do Teorema de Pitágoras, beleza? Então, se você tiver 3 medidas de lado de triângulos, se você quiser saber se esse triângulo é um triângulo retângulo, aplica aí a definição, aplica o Teorema de Pitágoras para verificar, tá bom? Caso nós tivéssemos encontrado aí valores diferentes em um lado da igualdade, uma divergência matemática, então nós íamos afirmar que essas medidas não eram triângulos retângulos, tá bom? Não representavam um triângulo retângulo, seria um triângulo qualquer. Bom, mas é especial, essa questão que a gente fez, essas medidas representam, de fato, as medidas de um triângulo retângulo, certo? Bom, agora bora fazer comigo aqui algumas aplicações usando o Teorema de Pitágoras. Vejam só aqui, ó. Olha o que diz a questão, ó. Seu João quer encostar uma escada em um muro para fazer um reparo. O muro tem 4 metros de altura, aqui, ó, 4 metros de altura, e a base da escada precisa ficar a 3 metros de distância. Está falando dessa distância aqui, ó. 3 metros de distância do muro, né, por segurança. Bom, qual deve ser o comprimento da escada? Alunos, ele quer saber essa distância aqui, ó. Mas olha para cá. Enxergando esse triângulo como um triângulo retângulo, o lado que está oposto ao ângulo reto, ó, está oposto ao ângulo reto, esse lado é a hipotenusa, certo? Aí você aprendeu que para determinar o valor, melhor, de um triângulo reto, sempre que um triângulo retângulo, né, nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras, certo? Esse valor da distância, do tamanho aqui da escada, né, essa distância que você está sinalizando, nós não sabemos, tá bom? Em matemática a gente não sabe, a gente chama de x, né, chama por uma letra, por uma variável. Bom, pessoal, bora aplicar o Teorema de Pitágoras e determinar aqui o valor desse x? Vem aqui comigo. Nós temos aí, ó, que é o x, esse lado aqui mede 4, né? Esse aqui mede 3 e aqui mede x, que é o que nós sabemos. Usando o Teorema de Pitágoras, pessoal, a hipotenusa elevada ao quadrado, ó. Esse x aqui, ó, ele é exatamente a hipotenusa, ó. Então, ó, x elevado ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, certo? Então, um cateto mede 4, então 4 ao quadrado, ó, mais o outro cateto que mede 3, 3 ao quadrado. Bora resolver essa equação? Olha aí, ó, x ao quadrado igual 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, 16 mais 9. X ao quadrado, 16 mais 9, alunos, é 25. Agora presta atenção, tem que x ao quadrado igual a 25. O x, o 2 que está no expoente, transforma no outro lado da igualdade em uma raiz, né? Então, x igual a raiz quadrada de 25. Então, o nosso x vai ser igual a raiz quadrada de 25. É só a gente pensar, né? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, que é igual a 25? Bom, esse número é 5, certo? Então, o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que qual deve ser o comprimento da escada para alcançar o muro? O comprimento da escada deve ser igual a 5 metros. Ok? Utilizamos aí o Teorema de Pitágoras e encontramos aí, né, o valor encontramos aí o comprimento da escada para alcançar o topo do muro, tá legal? E como nós fizemos isso? Aplicamos o Teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, bora continuar porque tem mais uma aplicação que também envolve o Teorema de Pitágoras. Lembrando, o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Olha aí, exemplo 3. Exemplo 3, ó. Uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto, olha só, um ângulo reto com o solo. Se a altura do tronco da árvore que restou em pé é de 12 metros, bora marcando os dados aqui, ó, e a ponta da parte quebrada está a 9 metros da base da árvore,
qual é a medida da outra parte quebrada. Bom, bora traduzir isso, bora riscar aqui, bora sinalizar aqui na nossa imagem as informações do texto. Ele disse para nós assim, ó, se a altura do tronco da árvore que restou em pé é de 12 metros, então ele falou que essa medida aqui, ó, é 12 metros, certo? A ponta da parte quebrada está a 9 metros da base. Ele está falando dessa medida aqui, ó, 9 metros da base. Qual é a medida da outra parte quebrada? Ele está falando agora, ó, dessa informação aqui, ó. Qual é o valor desta medida aqui? Novamente, ó, perceba que nós temos aqui um triângulo retângulo e essa medida aqui é exatamente a hipotenusa e nós não sabemos o valor dela, vamos chamar de x, certo? E aí vamos aplicar a definição do Teorema de Pitágoras para que possamos, então, resolvermos aí essa questão, tudo bem? Vem aqui que o professor tem uma outra cartela aqui que a gente vai fazer os cálculos nela, tá bom? Lembrando, a altura do tronco é 12 metros, né? A distância do tronco até a parte quebrada, a ponta da parte quebrada é 9 metros. E aqui é o valor desconhecido, é o x, tá bom? E aí, você aprendeu bem no iniciozinho da nossa aula, né? Que para responder uma questão como essa, que envolve teorema, envolve um triângulo retângulo, esse termo desconhecido que está faltando, ele é a hipotenusa, a gente pode resolver utilizando o Teorema de Pitágoras. O que diz o teorema? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Quanto vale a hipotenusa? Olha para a imagem que a gente tem. A hipotenusa, ó, é justamente aquele lado maior, é o lado oposto ao ângulo reto. Quanto é que vale? Ah, não sei quanto vale. É justamente o que nós estamos tentando descobrir, que nós precisamos descobrir. Então, nós vamos chamar, né, esse valor de x. Então, hipotenusa equivale a x. Não esqueça que é hipotenusa ao quadrado, tá bom? Então, e os catetos? Professor, a ordem que eu vou colocar vai influenciar? Eu tenho dois catetos, um mede 12 e o outro mede 9. Essa ordem importa? Não, alunos, não vai. Se você escolher primeiro colocar 12 depois de 9, ou 9 depois de 12, não vai fazer a diferença nenhuma na sua resposta, tá bom? Bom, vou dar preferência a escrever o primeiro cateto sendo 12 metros, tá bom? Vou escrever apenas 12, no final do cálculo nós acrescentamos a unidade de medida, tá bom? Então, 12 ao quadrado, mais o outro cateto. Mas quanto mais de um outro cateto? O outro cateto é de 9, tá bom? Então, vem aqui, ó, 9, não esqueça de elevar ao quadrado, porque o teorema diz que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza? Fazendo o cálculo, vamos agora resolver a equação, porque o nosso objetivo agora é encontrar o valor do x, certo? Já traduzimos toda a situação problema, trouxemos para o universo, né, do cálculo utilizando o Teorema de Pitágoras, agora resolver a equação. Então, x ao quadrado igual 12 ao quadrado, pessoal, é 12 vezes 12, tá legal? 12 vezes 12 é 144, mais 9 ao quadrado, 81, beleza? Daí temos, ó, que x ao quadrado é igual a 144 mais 81, nós temos 225. Certo? Bom, 225. Aí não esqueça o seguinte, para resolver a equação, nós temos aqui um x ao quadrado. Esse x ao quadrado, nós usamos um atalho, né, matemático, um recurso que a gente pode passar essa potenciação para a forma de raiz, tá bom? Então, para resolver, nós vamos passar para finalizar, deixa eu deixar bem aqui. Ficamos então aqui, x é igual a raiz quadrada de 225. E a raiz quadrada de 225, ela é igual a 15, que é o número que multiplicado por ele mesmo, é igual a 225. Então, nós temos 15. Perceba que a unidade de medida é metro, tá bom? Então, o nosso x é igual a 15 metros, certo? Então, resolvendo a questão, qual é o tamanho da parte quebrada que está sinalizada aqui pela letra x? Esse tamanho, ele é igual a 15 metros. Beleza? Legal, né? Percebam aí, ó, que nós podemos aí utilizarmos, né, o Teorema de Pitágoras, que é uma relação
das mais importantes, se não a mais importante na matemática, tá bom? Que ela nos ajuda a resolver problemas do dia a dia, tá legal? Quantas vezes nós não nos deparamos com uma situação como essa, né, de uma árvore quebrada, né, e a gente precisar e tentar descobrir esse valor desconhecido, né, da parte quebrada da árvore. Uma situação muito do nosso dia a dia. E para isso nós utilizamos então o Teorema de Pitágoras, certo? Uma ferramenta poderosa para resolver esse tipo de problemas. Bom, espero que você esteja compreendendo, né, como nós aplicamos o Teorema de Pitágoras na resolução de situações e problemas, tá bom? Porque agora, ó, eu vou mostrar para você mais um exemplo, tá bom? Mais uma situação do dia a dia, onde nós podemos utilizar também o Teorema de Pitágoras para responder, certo? Então vejam só, pessoal. Na figura estão apresentadas 3 cidades. E olha só, deseja-se construir uma estrada que ligue a cidade A até a cidade C, com o menor comprimento possível. Qual deverá ser o comprimento dessa estrada? Quer saber isso aqui, ó? Quer saber, ó? A distância dessa estrada aqui, ó, da cidade A até a cidade C, certo? Mas ele deu algumas informações. Ele disse, olha, essa distância aqui, ó, mede 40 km. E essa outra distância aqui, ó, mede 50 km. Mas essa distância aqui a gente ainda não sabe. Mas olha só a dica que ele nos deu. Colocou esse símbolo bem aqui, ó, que quer dizer que esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABC, ó, esse triângulo é um triângulo retângulo. Ah, então, por ser um triângulo retângulo, então há de você aceitar que este valor aqui, ó, 50 km, ele equivale à hipotenusa desse triângulo retângulo. Tudo bem? Se esse 50 km é a hipotenusa, então essa informação aqui, ó, refere-se a um cateto, certo? E a informação que ele pede ainda, ó, a distância da cidade A até a cidade C é o outro cateto. Entendendo isso como, ó, entendendo esta figura aqui como um triângulo retângulo, certo? Então ele precisamos descobrir esse outro cateto. Essa distância que nós não sabemos. Vou chamar de x, novamente. Ó. Vou chamar de x essa distância aí que a gente não sabe quanto mede. Ah, mas para resolver essa situação a gente vai fazer o que então? Vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Uma vez que nós estamos diante de um triângulo retângulo, nós temos 2 informações e só falta uma informação que é exatamente um desses catetos, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Quanto mede a hipotenusa? A hipotenusa mede 50, tá bom? Então, bora colocar bem aqui, ó, 50 ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pessoal, um dos catetos mede 40, né? Que é 40 km, só vamos considerar aqui apenas o número. Depois, ao final, nós vamos colocar a unidade, tá bom? 40 km, e o outro cateto a gente não sabe, ó. Vamos chamar de x e elevar ao quadrado. Fazendo o cálculo, 50 ao quadrado, é 50 vezes 50, que é igual a 2.500. Então, nós temos aqui, ó, 2.500, que é igual a 40 vezes 40, que é igual a 1.600, mais x ao quadrado. Muito bem, pessoal. Vamos apagar aqui, então, o que o professor colocou aqui. Vamos ganhar espaço para colocar nosso cálculo aqui embaixo, tá bom? Porque fica muito apertadinho para a gente fazer, né? Então, vejam só aqui, ó. Vem aqui comigo. Bora fazer aqui, vamos organizar, deixar nossa cartela aqui bem no limite para a gente fazer o cálculo. Então, vamos lá. Ó. Já sabemos que se nós temos 50 km, que é a hipotenusa, então a gente vai escrever aqui, ó, 50 elevado ao quadrado, que é igual a 40 ao quadrado, mais x ao quadrado. Tudo bem? Bom, 50 ao quadrado é 2.500. E 40 ao quadrado, alunos, é 1.600. E repete aqui o x ao quadrado. Certo? E agora vamos resolver esta equação. Ó. Vamos passar o 1.600 para o outro lado da igualdade, trocando o sinal, porque o 1.600 é positivo, né? Você sabe, quando passa para o outro lado, a gente usa a operação inversa, então ele vai ficar negativo. Então vamos ficar com 2.500 menos 1.600 igual a x ao quadrado. Certo? Bora continuar o cálculo da resolução dessa equação, tá bom? 2.500 menos 1.600, nós temos então
900 como resposta, igual a x ao quadrado. Lembra, ó, potenciação. Para resolver o x, essa potenciação, nós vamos passar para o outro lado usando a operação inversa, vamos usar a radiciação. Vamos ficar então aqui, ó, com raiz quadrada de 900 igual a x. E a raiz quadrada de 900 é quanto? Qual é o número que a gente multiplica por ele mesmo e é igual a 900? Esse número é 30, porque 30 vezes 30 é 900. Então, o que a gente acabou de descobrir aqui? O valor do x. Acabamos de descobrir o valor da distância entre a cidade A e a cidade C. Certo? Qual é o valor dessa distância? 30 quilômetros. Então, nosso x aqui, ó, ele é igual a 30 quilômetros. Beleza? Bom, respondemos essa questão. Agora, para finalizar e você nunca mais esquecer como é que a gente resolve situações, problemas, utilizando o Teorema de Pitágoras, vou fechar aqui a aula com você com mais um exemplo muito bacana, né, que é para você internalizar de uma vez por todas como aplicar o Teorema de Pitágoras na resolução de situações, problemas. Tudo bem? Muito bem, alunos. Vamos aqui então resolver mais uma questão, tá bom? Olha o que diz aqui, ó. Um terreno tem formato retangular. Seu comprimento é de 15 metros e a largura de 20 metros. Suponha que você precisa colocar uma cerca diagonal ligando dois cantos opostos. Qual será o comprimento da cerca diagonal que cruza o terreno? Bom, olha só, ainda tem o suporte da imagem aí, ó. Ele disse pra gente, ele quer que a gente faça o seguinte, ó. Ele disse, olha, isso aqui é um terreno retangular, um lado mede 20, né? O outro lado mede 15, ele quer cercar bem aqui, ó. Quanto mede essa cerca, né? Quanto será o comprimento dessa cerca diagonal que cruza o terreno, hein? De novo, pessoal, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, tá bom? Bora lembrar, ó, que se esse lado aqui, ó, mede 15, ó, quer dizer que esse lado aqui também mede 15, certo? Esse lado aqui também mede 15 metros. Esse mede 15 metros e também mede 15 metros. Por ser um triângulo, ou melhor, por ser um terreno retangular, nós temos aí, então, um triângulo retângulo, certo? Aqui, ó, essa figura é um triângulo retângulo. E a cerca, né, que ele quer fazer, a cerca diagonal que ele quer fazer, que cruza esse terreno, essa cerca aqui, é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, certo? Então, essa cerca nós não sabemos a medida, eu vou chamar ela de x, certo? E aí, para resolver a questão, você já sabe, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Mas quanto mede mesmo a hipotenusa? A hipotenusa é o termo desconhecido que nós precisamos saber. Essa hipotenusa mede x. Então, x ao quadrado é igual. Um dos catetos mede 15, então 15 ao quadrado. Mas o outro cateto mede 20. 20 ao quadrado. Tudo bem? Agora você vai fazer cálculo, pessoal, resolver a equação, né? X ao quadrado igual a 15 ao quadrado, que é 225, mais 20 ao quadrado, que é 400, certo? Então, vamos resolver na nossa equação aqui, ó. X ao quadrado igual a 225 mais 400 é 625. Esquece, ó, para resolver essa equação, nós temos aí o x ao quadrado vamos passar para o outro lado dividindo, do outro lado na forma de radiciação, né? Então, vamos ficar aqui, ó, com x igual a raiz quadrada de 625. Mas qual é o número? Ó, raiz quadrada, vamos pensar, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e é igual a 625? Então, esse número, pessoal, é 25, porque 25 vezes 25 é igual a 625. Agora perceba, nós estamos trabalhando na unidade de metro, né? Então, você vai colocar aqui na nossa resposta final, x é igual a 25 metros, certo? O que a gente acabou de encontrar? Acabamos de encontrar exatamente aqui, ó, o valor dessa cerca diagonal, né, que será construída no terreno. Então, qual será o comprimento da cerca diagonal que cruza o terreno? Esse comprimento será de 25 metros. Certo, pessoal? Bom,
Espero que você tenha aprendido aí, né, a relação métrica, que é a relação do teorema de Pitágoras, né, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. E, claro, além de saber disso, você ter compreendido como podemos utilizar, né, essa relação na resolução de situações, problemas do dia a dia. Tudo bem, pessoal? Bom, era isso que o professor Paulo tinha para trazer na aula de hoje, hein? Aguardarei vocês em um próximo momento e até a próxima.